Buenas, gurizada. Eu sou o Keanu da Real. Eu tô aqui com mais um vídeo. Pessoal, eu vi um vídeo agora muito interessante. Desculpa o barulho do carro. E é algo que a gente percebe que ali nas leituras bíblicas ali existe meio que uma, não é contradição, mas uma distorção ali no livro do Gênesis, na história de Adão e Eva. Então tem um senhor aqui, eu já até vi alguns vídeos dele, tem um ponto de vista bem interessante até, e ele informa ali o ponto de vista dele, seguindo as escrituras, né? O que ele acha que aconteceu na queda do homem. Então eu vou, sem mais delongas, botar o vídeo dele aqui e depois eu dou o meu ponto de vista sobre o relato, né, desse senhor. Aí a minha turma falou, fala pra eles do trisal. Então, Você sabe que teve um trisal entre Adão, Eva e a serpente? E Não. a serpente é um reptiliano. por isso que eu Porque falei ele tem que braço e perna, ali, né? E o cara tá no meio da bagunça dos dois ali. Ele intervém na relação ali do casal, Adão, de Adão. E aí a sentença que é dada, ela é uma sentença Ontem. para o Gênesis 3, na hora que vai dar... o tal do trisal. Do trisal. Como é que é? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse, ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, distorção, lembra que você falou sobre distorceu. Ó, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, A serpente e entrando aí. como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, então, o princípio que moveu Eva é o mesmo princípio que moveu Lúcifer. Igual. Ser igual Ser a Deus. igual, Ok? Que não é o caso de Adão. Adão é um bestado no caminho, dentro do processo. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejar para dar entendimento, olha o que o Senhor fala, entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Olha, abriram-se então os olhos de ambos, olha esse texto aqui. Olha a última que a ciência descobriu, que os olhos não fazem parte do corpo humano. É mesmo. Verdade. É grave, cara. Faz parte do que então? Na realidade, ele se conecta, né? Ele se conecta e aí você vai ter aqui na parte occipital, né? Você enxerga aqui por trás, sabia disso? Você não enxerga aqui. Aqui é o lobo frontal. Aqui são as memórias, né, recentes, né? Então você pega daqui. O olhar, os olhos, você recebe um estímulo a 100 milionésimo de segundo. É na velocidade da luz. Então você já ativa a adrenalina via o olhar. Aí você tem a audição com retardo de 2 segundos para checar o que você está vendo para você tomar uma decisão. Muito top, né? Muito top. Mas vamos lá. Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Primeira pergunta. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Segunda pergunta. Então disse o homem, a mulher que me deste. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Para Adão é a mulher. Para Adão é Deus. Deus. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, eu sou inocente, maligno. Esse cara já é maligno. Empurrou ela. Transfere a responsabilidade. Transferiu total. Primeiro ano de aniversário da guerra da Ucrânia, ele disse que a Europa fez mal às Américas, à Oceania, à Ásia, ao Oriente, e que ela é o câncer do planeta. Precisa ser estipada. A Europa.
Meu Deus. Verdade. E se você olhar, tudo que não presta vem da onde? Da Europa. Da A Europa. partir da França, o progressismo ali. Porque a França, inclusive, atualmente, ela já está com o aborto dentro da sua, né, Carta Magna e está tentando impor agora a eutanásia, inclusive para estrangeiros. Né? Bom, ele explanou ali o ponto de vista dele e eu concordo em parte, tá? Ele informa ali que Adão, Eva e o Satanás, que é a serpente, teriam feito um trisal, né? No caso, um sexo a três, né? E é algo que eu discordo, né? Pois o livro ali, ele deixa bem claro que a Eva já tinha um contato direto com a serpente. Ela se comunicava às escondidas com a serpente. Ao meu ver, o que rolou ali? A serpente, que é o Satanás, ele vendo que Eva era bonita, né? E ainda tinha uma ingenuidade em alguns campos, né? E maldade, um pouco de maldade comparado a Adão. Aí ele se aproveitou, né, da inocência da mesma. Então, ao meu ver, o que aconteceu foi o seguinte: a serpente se aproveitou, tá, fisicamente da Eva, ou seja, eles coabitaram, tá? E isso já abriu alguns precedentes ali, tá? Mas o estopim da queda foi comer do fruto proibido, tá? Por que eu digo? Por que Deus se irou com isso? Tipo, Adão e Eva, por mais que eles fossem os primeiros, e a Bíblia não deixa claro que eles foram os únicos, pois, no caso, eles não eram, tá? Havia mais pessoas no paraíso, eles foram os primeiros, mas não os únicos. O que irou Deus é o seguinte: o Éden era uma espécie de colônia, tá? Então, Deus tinha um plano de libertar as pessoas, né, de dar liberdade a elas, depois que elas passassem por um processo de educação e desenvolvimento, né, para assim eles poderem ficar na Terra, né? Então tudo indica que isso era uma colônia, tá, que ficava provavelmente em outra dimensão. Não sei se ficava no céu, né? Talvez um aglomerado de terra flutuante, né? Isso aí eu não posso dizer com exatidão, porque é uma coisa que não tem como saber. A gente só se baseia nas escrituras e tenta entender ali o contexto, tá? Mas tudo indica que o Éden era uma colônia. Quando Lúcifer, no caso Satanás, né, que é a palavra mais exata, ele se envolveu com Eva e falou para ela comer do fruto proibido, ele praticamente abriu os olhos dela. O que eu tô querendo dizer é que então o processo ele foi cancelado, tá? Deus tinha um objetivo para a raça humana e, a princípio, esse desenvolvimento ele ia acontecer de maneira lenta e gradual. Só que quando o Satanás disse para Eva comer a maçã, ele destruiu todo esse processo.
Então, o que irou Deus não foi só o lance do Satanás ter coabitado com a Eva, mas também o fato dele acabar com o processo de desenvolvimento da raça humana. Então, isso aí foi o estupim para a fúria de Deus, né? O motivo principal, né, para ter expulsado o casal, né, da colônia chamada Éden, também foi esse, né? Claro que a linhagem, tá? Outra coisa que eu quero dizer também a respeito disso, do lance do Satanás coabitar com a Eva. O primeiro filho da Eva não é filho do Adão. Eu não me lembro se é o Caim. Se eu não me engano, Caim foi o primeiro filho. Isso aí eu tenho que rever ali nas escrituras, tá? Mas Caim não é filho de Adão. Tem uma passagem bíblica que diz que uma árvore boa não dá maus frutos, né? Essa mensagem fala sobre uma linhagem de pai e filho, né? De mãe e filho, né? No caso é do pai, né? O pai seria o patriarca, né? Então o que rolou foi isso. Essa linhagem, ela já foi corrompida de começo, entende? Então o primeiro filho não é de Adão. Pode ver que o primeiro filho, ele é rebelde, né? E quando Abel vem ao mundo, que ele cresce, ele começa a se desenvolver e seguir os passos do pai, veja que o filho mais velho, ele fica com inveja. Isso é descrito no livro, tá? Mas os ciúmes e a rebeldia dele não era por conta só que o irmão era melhor, mas também porque a linhagem não era completamente a mesma. Ele era filho de outro homem, tá? Então, por conta disso, a desobediência com Adão, que não era o pai dele, não era o pai primordial dele, né? Quando Jesus, em dado momento, lá no templo, quando ele corre os camelô, né, que estão fazendo vendas dentro do templo, ele fala, né, saia daqui, víboras, né, raça de víboras. E todo mundo acha que a raça de víbora seria uma metáfora, uma pessoa má, né? Mas não, ele já conhecia, né? Ele sabia que havia uma linhagem corrompida, né? Que a raça humana tinha sido parcialmente corrompida. E a corrupção do homem não vem por conta da maçã. A maçã só abriu os olhos pro mundo, pro todo, né? Entendeu? E provavelmente a árvore sagrada, né, dos frutos proibidos, que havia fruto, aquela árvore, quando a raça humana tivesse numerosa, tá, eles iam consumir, o dia da libertação deles, eles iam consumir da fruta, tá, para poder ter essa abertura, né, mental, né, que seria necessário para sobreviver na Terra. Então o que aconteceu foi isso. O que o cara tá dizendo aí no vídeo não é de todo errado. Tem
um fundo de verdade, tá? Mas a questão é que as pessoas não têm uma percepção para entender o que rolou, né? Tem um desenho chamado, acho que Filhos do Sol, né, que fala lá um pouco da mitologia hindu, né, aquela coisa toda. E de forma indireta, aquele desenho fala também que a Terra seria uma colônia, né, e daí fala que de tempos em tempo vem seres escolhidos por Deus, né, para trazer paz e luz à humanidade. Aí o desenho fala lá que o Buda seria um desses guias, né? Teria o Buda, teria outras pessoas ao longo do processo, e que Jesus seria um desses, né? Nessa parte eu não concordo, né? Na real, o Jesus é o próprio Deus em carne, né? Então, mas dá para se aproveitar alguma ideia daquele desenho, né? E o que eu estou dizendo também, em parte assim, é meio conectado também até o espiritismo, né? Tem uma passagem da Bíblia que, não sei se, não me engano, se é o próprio Jesus que diz, que ele fala que casa de Deus tem várias moradas, né? Ou seja, Éden é uma dessas muitas moradas, tá? Talvez Éden fosse a primeira morada, depois dessas surgiram outras, né? Ou talvez Éden fosse a mais nova das moradas. Então tem essas duas opções. Uma não invalida a outra de ter ocorrido, tá? Então é possível sim que aconteceu tudo isso, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre leva para um lado como metáfora. Tudo é metáfora, né? Mas muitas vezes a mensagem tá ali explanada na nossa cara e a gente quer achar, não, isso aí está sendo dito em forma de metáfora. Algumas coisas são descritas em formas de metáfora e outras não. Então é necessário ter muito cuidado, tá? E é preciso ler e reler e reler. E uma vez eu vi um senhor falando a respeito disso, que ele, se eu não me engano, ele tinha acho que 80 anos de idade. E ele falou o seguinte, que ele leu a Bíblia a vida toda. E cada ano que passa, cada vez que ele lê, ele tem um entendimento diferente daquilo que foi lido, né? Ou seja, muitas vezes ele acaba deixando uma ideia para trás, porque ele acaba de ver pontos ao qual ele não havia visto antes, e aquilo ali passa a te dar uma percepção diferente, né? É como um filme que a gente assiste, né? Tu assiste um filme quando criança e depois como adulto tu vai ver que tu olha, mas eu gostava desse filme, esse filme é um abacaxi, acontece isso, isso e isso. Ou muitas vezes tu vê um ano depois o mesmo filme e tu vê divergências, tu vê que não é exatamente o que tu achava. Então, gurizada, vou encerrando por aqui. Um abraço e até mais.